galera, beleza? Estamos aqui para aula 4, Formação dos Estados Modernos Europeus, bloco 1, caso francês. Eu tenho França, Inglaterra, Portugal e Espanha que vai ser analisado e também eu vou falar do porquê a Alemanha e a Itália não se formaram. É uma novidade que eu vou trazer para essa aula de Formação dos Estados Modernos Europeus, para você entender por que que a Alemanha e a Itália não se formam, além da gente falar também dos teóricos do absolutismo. A aula é uma aula que vai ter muita coisa legal, muito material, então vale a pena você assistir com qualidade. Acredito que alguns casos vão ser muito rápidos. Esse caso francês eu devo levar de 15 a 20 minutos para abordar. Primeiro caso é o caso da França, e vamos falar sobre um padrão geral que eu vou falar em todos os blocos. Em todas as vezes que eu falar de estados que surgiram modernos, a gente tem que passar por esse índice que é fórmula de estado moderno. Seu feudal cai, em detrimento do seu feudal, eu tenho a ascensão do rei, a centralização. Então, seu feudal caindo, o rei ficando fortalecido. Burguesia interessada na centralização para acessar mais mercados. Surgimento do Exército Nacional Permanente, alimentado por esses recursos da burguesia e dessa centralização. Nobreza guerreira que vira nobreza palaciana. Essa fórmula vai ser repetida em todos os blocos. Não se esqueça disso, porque está inerente a todos os processos de formação do Estado moderno. Todos, sem exceção, cada um com suas particularidades, todos passaram por isso. O caso da França é um caso interessante porque você ainda consegue ver resquícios do Império Carolíngio quando você comenta a realidade francesa. Então, o último rei de dinastia carolíngia, do lado ocidental, foi Luís V. Tá aí a imagem dele, descendente de Carlos Magno, um bisneto, um tataraneto, enfim, um cara que tinha sangue da dinastia carolíngia e que é substituído com a morte dele, com o último descendente que reinava o reino da França no lado ocidental. Vamos lembrar que o Império Carolíngio se dividiu em ocidental, central e oriental. Eu vou ter depois o Hugo Capeto, que dá início à dinastia capetingia. A dinastia capetingia, ela vai perdurar até o Carlos IV, né? Até aquele contexto que vai dar origem à Guerra dos 100 Anos. Então vou ter a dinastia capetingia, dos Capetos, uma família real, uma nobreza que foi escolhida para substituir os carolíngios e vai governar até o século XIV, quando eu tiver outro problema de linha de sucessão, e aí isso gerar a Guerra dos 100 Anos. Quando eu chegar lá na Guerra dos 100 Anos, eu vou falar sobre isso. Os Capetos, eles ficaram responsáveis por enfrentar um nobre até muito poderoso, que era o Duque da Normandia, os descendentes do Guilherme Conquistador. Por que eu já estou comentando isso? Porque, de certa forma, eu tenho um Guilherme que vai lá e conquista a ilha da Inglaterra, e a Inglaterra sempre vai ter anseios de querer recuperar aquele território da região da Normandia. Então também dá para pensar uma vontade de voltar a terras que no século XI, XII, até no XIII, pertenciam à Inglaterra. Então, no século XIV, eu volto com essa presença inglesa lá na região da Normandia e até em outras regiões, que a Guerra dos 100 Anos foi muito impactante para a França. O Guilherme e a sua dinastia, né, a dinastia ligada a essa realidade normanda, vai ser muito poderosa na Normandia. Os capetos vão ter que enfrentar esse duque e, com o tempo, vão conquistar. Vamos lá. Depois da chegada do capeto, os editais dão destaque, primeiro, a Filipe Augusto. Né? Você tem um hiato, né? O capeto governou até 996, e aí você já pula para 1180 no século XII. Eu poderia falar de todos os reis que passaram entre o capeto para o Filipe Augusto? Poderia, mas você não tem uma abordagem sobre esses monarcas. Em nenhum livro que eu busquei de história foi falado sobre eles. É algo que você consegue passar batido. Os livros comentam que o Filipe Augusto é o primeiro monarca a dar sinais de um processo centralizador, a ponto de, por exemplo, criar um regime tributário para todo o reino da França. Então, mesmo com os senhores feudais,
eu tinha um Felipe Augusto que começou a colocar tributos por todo o território francês, o que favoreceu a constituição de um exército e vai ser utilizado para conquistar a região da Normandia. Então, durante o reinado do João Sem Terra, ele não recebe esse nome à toa, ele perde território na Normandia, ele perde poder na Inglaterra assinando a Magna Carta, tendo poder reduzido pelos senhores feudais. O João Sem Terra, o irmão do Ricardo Coração de Leão, o João Sem Terra que governa, se não me engano, de 1199 a 1216, ele vai perder muito território. Então, vai ser com Felipe Augusto que eu começo a ter sinais de centralização. E um outro elemento interessante de sinal de centralização é que o Felipe Augusto exigia que os subvassalos, olha que interessante, é o quê? Quando eu comentei de Idade Média, eu falei, por exemplo, que eu sou suzerano e tenho um vassalo. E esse vassalo, ele poderia ser suzerano de alguém inferior a ele, de ele ter um vassalo próprio. E aí você pergunta: o vassalo do meu vassalo é meu vassalo também? Então, se você não está entendendo, vou botar um esqueminha aqui que é o seguinte: você tem um suzerano e você tem o vassalo. Esse vassalo, esse cara que está subordinado a mim, ele pode ter o vassalo dele. Ele pode ser suzerano de alguém. Então, eu, rei, tenho o duque e o duque tem um barão. O Felipe Augusto, ele obriga os senhores feudais, os vassalos dele, dizendo o seguinte: olha só, os seus vassalos têm que jurar fidelidade a mim também. Então ele não quer só a fidelidade dos vassalos dele, ele quer a fidelidade também dos vassalos dele. Ele quer a fidelidade dos subvassalos. E aí você pensa: caramba, então ele quer a fidelidade de todo mundo. Quer. Isso facilita a centralização. Então a gente já vai vendo sinais aqui de uma centralização. Felipe Augusto é que quer todo mundo. Então apareceu aí na tela um esqueminha para ajudar vocês a entenderem essa coisa que é confuso, porque você vai falando vassalo do vassalo do vassalo. Felipe Augusto quer que todos os vassalos sejam subordinados a ele, mesmo os vassalos que são vassalos dos seus vassalos. Caramba, que coisa estranha. Mas com um esqueminha você consegue entender. Outro ponto importante é que o Felipe Augusto ele cria os bailios, os administradores do reino, para cobrar os impostos e para fazer valer suas leis em todo o reino. Lembra os Missi Dominici do Carlos Magno? Lembra os Missi Dominici, que tinha essa função de exercer a autoridade do Império Carolíngio? Então, Felipe Augusto volta, de certa forma, com isso. Com o reinado de Luís IX, né, você tem um hiato de 23 a 26. Luís IX é o outro monarca que tem destaque. O Luís IX, ele vai ser um cara que, assim como o Felipe Augusto também, já fortalece o movimento de vender cartas de franquia a cidades, a comunas. Vamos lembrar que no caso da França se fala comunas. Isso é muito importante porque você tem essas cidades que vão se ligando ao Luís IX e com isso vão pagando tributos ao Luís IX e eu vou vendo assim um processo que caminha para a centralização, para a formação do Estado francês significativo. E aí muitos alunos podem pensar assim: caramba, então a França era para ser o primeiro Estado moderno. O que aconteceu? Por que esse processo foi interrompido? Guerra dos 100 anos. Guerra dos 100 anos quebra esse processo. O processo estava sendo caminhado, estava indo numa boa direção. Você tem um Luís IX que vai crescendo em número de venda de cartas de franquias, vai tendo aumento de comunas, cria uma moeda unificada e até mesmo se lança em novas cruzadas. Aí. São as duas últimas cruzadas, Luís IX, e ele, coitado, morre na oitava cruzada, nem chega no destino dele, ele desce em Tunis, acaba sofrendo de uma doença, muitos falam até de escorbuto, morre, e devido à sua santidade, à sua religiosidade, na faculdade, eu estudei o Luís IX, estudei a biografia dele, tem um texto do Jacques Legoff, São Luís, que estuda a sacralidade do Luís IX e relata que ele comprou a coroa de espinhos, aí fez uma procissão para levar a coroa de espinhos até a Notre Dame, aí foi só com véu, descalço, aí se martirizando. Então o Luís IX ele era um cara muitíssimo religioso. Não à toa, a imagem dele está sendo representada como o quê? Com uma auréola.
Luís IX, ele é um cara muito religioso, marcado por essa religiosidade, e essa religiosidade vai conceder aí uma certa santidade, ele vai ser beatificado. Então ele é santo, é São Luís. Felipe Belo, que vem anos depois do Luís IX, ele vai ser um rei muito complexo. Felipe Belo, ele vai tentar controlar a Ordem dos Templários. É muito significativo perceber que quando você tem a queda da última fortaleza cristã lá no Oriente, né, que se não me engano é a fortaleza de Acre, né, você vai ter uma ordem templária que vai voltar para a Europa. E o retorno desses homens vai gerar uma ameaça para o Felipe Belo. Felipe Belo vai tentar impor um de seus filhos para se tornar um dos mestres dos Templários, não vai conseguir, e aí ele vai começar uma campanha, uma cruzada contra a Ordem dos Templários. E isso é até representado no jogo Assassin's Creed Unity. Quando você fala sobre o Jacques de Molay, que foi colocado na fogueira. Então você tem uma história muito tensa, né? E coloca ali a Ordem dos Templários no olho do furacão e mostra o Felipe IV que ele tentou o tempo todo aumentar o seu poder, ampliar seu poder. O Felipe IV, o que se relata é que ele foi um monarca que cercou-se de juristas do direito romano e que ele usou desses juristas para justificar que ele era o poder total na França. Então, a expressão até imperator in reino suo. Então, significa que ele dava os primeiros sinais de absolutismo no sentido de, olha só, ninguém está acima de mim. Quando ele acredita nisso, se justifica nisso, a partir do ano de 1302, quando ele cria a Assembleia dos Estados Gerais, onde ele reúne os membros da nobreza, do clero e do terceiro estado, mas aí aqui eu só estou limitado aos comerciantes das cidades, você aprova na Assembleia dos Estados Gerais que os bens da igreja, que antes eram isentos, também podem ser tributados. Eu começo uma guerra com a Igreja Católica. Eu tive uma guerra com os cruzados, eu tive uma guerra com a Igreja Católica, e dessa guerra eu vou ter a briga entre Felipe IV, Felipe Belo, e Bonifácio VIII, o Papa na época. O Papa e Felipe, eles vão entrar em choque. O Felipe queria que o Bonifácio julgasse ao fim da Ordem dos Templários. Isso não aconteceu durante o papado do Bonifácio VIII. E aí você teve o Bonifácio que excomungou o Felipe IV. O Felipe responde mandando emissários a Roma. Há relato que o Papa estava num sítio de descanso, um sítio de lazer, e teria sido surpreendido por esses emissários e até mesmo sido espancado. Então há relato de que o Bonifácio ele teria sofrido ameaças sérias. E aí, quando o Bonifácio morre, né, em 1303, o Felipe IV vê aí uma oportunidade de colocar um papa ligado à realidade francesa. O Felipe IV, ele indica e nomeia o Clemente V e, ao mesmo tempo, ele chama o Clemente V, ele exige que o Clemente V coloque o papado na cidade de Avignon. E aí você vai ter aquilo que vai ficar conhecido como cativeiro de Avignon, quando a Igreja Católica ela vai ser sediada na França entre 1309 e 1377. Nesse período, obviamente, com um papa francês subordinado ao Felipe IV, você vai ter a extinção da Ordem dos Templários. O último dos heróicos cavaleiros templários, Jacques de Molay, era um homem de princípios, um monumental intelecto traído por quem ele confiava. Neste episódio de Heróis Caídos, vivencie as trágicas últimas horas de Jacques de Molay, pelos olhos de um de seus maiores amigos e conselheiro. Quem tem lá? Um amigo dos Templários. Clarrac. A mensagem do conselho foi clara. Tu não és bem-vindo. Eu devo falar com o grão-mestre. Ele está em sessão. Todos estão. Outro dia, talvez. O rei Felipe discorda.
Maldito seja. Como pode não estar apodrecendo em uma cela neste momento? Fomos traídos. Pegai vossas espadas. Defendei o templo. Tu não, meu irmão. Eu tenho outra tarefa para ti. Vem comigo. O rei Felipe está mais rápido do que esperávamos. Há outra pessoa tramando aqui. O Papa? Os assassinos. Assassinos? Pensei que os mongóis tivessem quebrado seu poder há décadas. Os assassinos são muito mais velhos do que Mafiazi. Suas ilusões anarquistas são virulentas como a peste e mais difíceis de erradicar. Não venceremos essa noite, mas se te apressares, talvez possas salvar a ordem. O que devo fazer? Vai até a torre. Pega a espada e o livro, esconde-o. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Grão-mestre, protegei a ponte! Vamos! Droga! Preciso achar. Parai-o! Não o deixei passar! A torre! Eles entraram na torre! Eles pegaram...
Papa Clemente, escutai-me. Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Filipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue até a 13ª geração! Estejam amaldiçoados! Consumida nas chamas da fome e da fúria, assim chegou ao fim a era da verdadeira sabedoria. Os Cavaleiros Templários, outrora orgulhosos pastores da ordem, da paz e da luz, já não existiam mais. E com isso você confisca os bens templários, o Jacques de Molay ele é levado à fogueira. Então você tem aquilo que apareceu no vídeo, do fim dos templários. Então é muito interessante pensar que os templários, a ordem, ela é terminada quando eu tenho um papa ligado à realidade do poder de Filipe IV. Então assim, ao longo de quase 70 anos, eu vou ter uma igreja católica sediada em Avignon. Você tem o Palácio dos Papas em Avignon, que parece uma prisão, e você tem os papas, Clemente V, Jean XXII, Bento ou Benedito XII, Clemente VI, Inocêncio VI, Urbano V e Gregório XI, né? Então você tem os papas franceses sediados na França, o Avignon, e ao longo desses 70 anos, eu só tive esse papado. Em 377, quase completando 70 anos, o cativeiro foi de 1309 a 1377. Em 1377, eu, em Roma, rompo com esse papado de Avignon, indico outro papa, gerando aquilo que ficou conhecido como Cisma do Ocidente, onde você tem uma igreja católica em Avignon e uma igreja católica em Roma, com 2 papas. Gente, o negócio ficou tão estúpido que em 1409, o Alexandre V, lá em Roma, havia sido votado por um concílio de Pisa, se não me engano, para substituir o Papa que estava em Roma. E aí você ficou com 3 papas. Um Papa dizendo que o Papa atual de Roma tinha que ser excomungado e removido. O Papa de Roma dizendo que a eleição do Alexandre V havia sido ilegal. E o Papado de Avignon. Então você criou uma situação que você tinha vários papas e a igreja moralmente estava no chão. Quando é que isso se resolveu? Somente em 1417, um concílio de Constância, né, ficou definido que o Papa seria agora o Martim V e todos os outros 3 papas não teriam mais legitimidade. Nesse concílio também, a imagem mostra, eu tenho de preto, de manto preto, ali bem próximo do centro da imagem, a figura do Jan Hus, que era um cara ligado lá na República Tcheca a críticas à Igreja Católica e durante o concílio também foi condenado à fogueira. Então, tanto o concílio serviu para o fim dessa bagunça de papas, quanto a realidade de Jan Hus, que foi queimado, né? Ele que é considerado um dos precursores da reforma, e o John Wycliffe nesse contexto. E aí foi depois dessa bagunça toda que a Igreja Católica ela se reorganizou, né? A partir do Martim V ou Martim V, nesse sentido. Vamos lá. Agora a gente vai começar a introduzir uma situação que é complexa, que é o quê? Por que eu tenho a Guerra dos 100 Anos, que é um evento bem significativo para a construção do Estado moderno francês? Então vamos lá. A Guerra dos 100 Anos ela começa a se desenhar a partir de quando? Quando Filipe IV morre, você vai ter os filhos dele, Luís X, Filipe V e o Carlos IV. Quando o Carlos IV morre e não tem filho varão, não tem homem, aí, parceiro, eu vou ter um problema. É o quê? Problema na linha de sucessão. A gente vê ao longo da história europeia que várias monarquias sofreram com problemas na linha de sucessão e esses problemas eles vão causar rebuliços na história. E aí vamos lá, eu tenho aqui uma imagem muito boa do Eduardo III, rei da Inglaterra, da dinastia Plantageneta, ou Angevina, que é a dinastia que sucedeu a dinastia do Guilherme o Conquistador, tá? E lá na Inglaterra,
o Eduardo III, ele tinha sangue normando. Você tinha um sangue ligado à realidade normanda. E a coroa francesa também tinha sangue normando. Então você já começa a ter um problema. O Eduardo III, você está vendo a imagem, que ele tem uma espada com 2 coroas. Porque ele defende. E é muito legal você ver que a primeira coroa é flor de lis. E a segunda coroa, a coroa da Inglaterra. Então você tem o Eduardo III que viu a situação da linha de sucessão francesa e falou assim: olha só, eu sou neto do Felipe o Belo por par de mãe. Por par de mãe, eu sou neto do Felipe o Belo. Então tenho direito ao trono, tenho sangue do Felipe o Belo. E aí a galera lá na França falou assim: não, peraí. Você é descendente par de mãe. Para você ter direito ao trono, você teria que ser descendente direto por par de pai. A lei sálica francesa fala que ser descendente materno não tem direito, teria que ser paterno. E aí os senhores feudais franceses decidiram o quê? Escolheram lá a figura do Philippe de Valois para poder substituir. Não à toa, o Philippe de Valois vai ser coroado Felipe VI da França. Só que o Eduardo III falou assim: olha só, não aceito isso, porque eu tenho direito, eu tenho sangue do rei, do Felipe o Belo. Eu tenho sangue direto, eu não sou um sobrinho como o Philippe de Valois. Então, o Eduardo III, também interessado nas terras, também interessado naqueles territórios que já no passado, lembra que eu falei? No passado foram na Inglaterra, interessado na região de Flandres, interessado, região de Flandres próxima à Inglaterra, isso aí, gente, Flandres hoje seria o que é Holanda, né? Aquela região. Então, Flandres com uma produção de tecido muito boa, e Flandres compra lã da Inglaterra, então existe um interesse mútuo ali, né? Então, havia uma ambição nas terras e o acesso à rica região de Flandres. Também comentei na Baixada Média que Flandres era muito rica, era um dos polos comerciais, a Liga Hanseática alcançava aquilo dali. Então, você visualiza que existe um interesse econômico sério, né? E aí, o Eduardo III recebeu a fidelidade da burguesia de Flandres. A galera falou: não, a gente está com o Eduardo. O Eduardo assumiu aquele local e os franceses falaram: não, esse local é nosso. E entraram em guerra com a Inglaterra, iniciando assim a Guerra dos 100 Anos. O Eduardo, obviamente, ele causa um rebuliço que ele poderia ter tirado dele dessa situação e ter deixado a França em paz. Não, ele quis brigar por esses territórios, ele quis brigar por esse poder, ele quis brigar por essas terras da Normandia que no passado estiveram ligados à corte inglesa. Aí você tem região de Flandres, né? Bruges, que você tem Antuérpia, regiões ali riquíssimas naquele período. E aí vamos lá, Guerra dos 100 Anos, que a gente começa a desenhar o final desse processo francês. Graças a Deus, para não ficar tão longo. A Guerra dos 100 Anos ela pode ser dividida em 3 fases. Eu tenho 3 momentos da Guerra dos 100 Anos. Na primeira fase, eu tenho vitórias inglesas poderosíssimas, o arco longo inglês, os ingleses tiveram a prática de guerrilha no território francês, que é chamado de chevauchée, em que você atacava feudos, incendiava e saía. Eram ataques rápidos, isso prejudicava a produção. Então, tem até um vídeo do Age of Empires 4 que fala da chevauchée, né? E aí vou ver se eu coloco. Colocando, eu vou interromper e aí mostro para vocês. Na Guerra dos 100 Anos, os ingleses usaram uma tática de terror, um ataque pelo território inimigo com o objetivo de intimidar e provocar os franceses para a batalha. Era a chamada chevauchée. A arma principal da chevauchée era o fogo. E uma das formas de atear fogo era com flechas incendiárias. Challenge with incendiary arrows? Keeping them alight. Um tipo de flecha incendiária era abastecida com pólvora. You've got charcoal, got sulfur, and we've got saltpeter. Saltpeter is the main ingredient. The more oxygen you put into it, the hotter it burns. Of course, when it's on an arrow, when it's being shot, you've got a turbocharged airstream. As substâncias químicas são aglutinadas por conhaque, secas e despejadas em um saco de linho. A ponta extra longa da flecha é inserida no saco, que depois é amarrado. Então é selado mergulhando-o em resina de árvore fervente.
A resina é altamente inflamável, mas fornece uma cobertura à prova d'água. Também protege a pólvora em chamas para que o vento não a apague quando a flecha é lançada. Now that looks deadly. And I really want to shoot it. O truque para lançar uma flecha incendiária é esperar o momento certo. Lance muito cedo e ela apaga. Demore muito e ela esguicha em você como um dragão. That was just evil. That was great. A palavra chevauchée significa ataque a cavalo, e eram genetes leves que lideravam esses ataques. Eles roubavam ouro e prata das igrejas, objetos de valor dos cidadãos ricos e o máximo de comida e bebida que podiam encontrar. Uma chevauchée era uma tática de terra queimada para criar insatisfação entre os súditos do inimigo. Talvez até para que se voltassem contra o rei. Um exército em campanha precisava de uma batalha decisiva. Uma chevauchée tinha a função de provocar o inimigo para sair e lutar. Você vai ter também as vitórias em Écluse, Crécy e Poitiers. As diversas vitórias inglesas no início da guerra fizeram com que o território francês saísse disso aí, com a faixa verde, domínio inglês, para isso aqui, né? Então você tem o Tratado da Paz de Bretigny, onde a realidade francesa já tem um terço do território perdido para a Inglaterra. E aí você vai viver dessa forma até 1364. Eu tenho 4 anos de trégua. Vale a pena também lembrar que ao longo da guerra eu vou ter a questão da fome, que vai afetar a guerra, a peste negra, que vai afetar a guerra. Então, a Guerra dos 100 Anos não é uma 100 anos ininterrupto. Eu tenho tréguas, interrupções, eu tenho esses elementos. E aí, a França já está perdendo. Em 1364, com Carlos V assume o trono, né, você tem um Carlos V que reinicia a guerra. Só que o Carlos V, ele fica no poder durante 16 anos, morre em 1380, e dentro da própria França eu vou ter uma divisão entre os nobres em 2 grupos. 2 grandes grupos vão polarizar a França: os Armagnacs e os Bourguignons. Tem até um professor que eu conheço, Philippe Bourguignon, que tem certa descendência com essa galera Bourguignon aqui. Então você vai ter os Armagnacs e os Bourguignons. Os Armagnacs vão ficar com o rei e os Bourguignons vão se ligar aos ingleses, né? Os Armagnacs vão bater nos Bourguignons, os Bourguignons vão procurar o apoio de quem? Dos ingleses, para atender seus interesses. Então a França vai estar em maus lençóis, porque eu tenho uma nobreza dividida e isso obviamente favorece isso aí, ó. O território francês, basicamente 50% do território na mão de ingleses. Você vai ter, tem um filme na Netflix que fala sobre isso, que é o filme O Rei, do Henrique V, né? É nesse contexto, onde ele tem a vitória estrondosa na Batalha de Azincourt, né, onde os arcos ingleses tiram onda sobre as forças francesas, a nobreza francesa se estrepa, e aí você vai ter o Tratado de Troyes, onde eu vou ter esse território dividido. E aí, esse pode ser considerado o momento mais trágico da França, porque você vai ter uma França dividida, o reinado do Carlos VI, que é considerado Carlos o Louco, vai ser um reinado muito conturbado. Ele vai ser um cara que não vai ser uma liderança de confiança, que facilita ainda mais a divisão entre Armagnacs e Bourguignons. Então você tem um Carlos VI que favorece ainda mais essa situação. Você repara que nesse contexto de França enfraquecida, você olhando o mapa, você vê o Ducado da Burgundy, Duke of Burgundy, County of Burgundy. Então você tem territórios autônomos da Burgundia dentro dos domínios ingleses. Ou seja, você percebe que os burgúndios, os Bourguignons, eles tiveram muito poder naquele período. E até ponto de fazerem ducados, condados, sendo vassalos dos ingleses. Então a França aqui está em maus lençóis, está numa situação tensa. Começa a se reverter isso a partir de 1429. Quando surge uma menina
uma menina. O que eu vou contar aqui, o que aparece aqui, vou colocar trecho do Age of Empires, não tá aparecendo aí, para você começar a entender. Os franceses tiveram uma vitória arrasadora na Batalha de Pont-Valin. Foi a primeira vez que derrotaram totalmente os ingleses durante a guerra. Mas a vitória durou pouco. Já que a Inglaterra tinha passado os próximos 60 anos acumulando territórios franceses por meio de alianças e vitórias em grandes batalhas, como a de Azincourt. Parecia que nada podia parar a Inglaterra. Quem então poderia prever que uma adolescente estava prestes a mudar o rumo da história? Em 1429, a França passava por dificuldades. Em nenhum lugar isso era mais evidente do que na cidade sitiada de Orleans. A cidade fora cercada por fortes dominados por ingleses. Mas a alguns dias de marcha dali, aqui em Chinon, havia ajuda em potencial. O príncipe real francês, Delfim Carlos, estava refugiado em sua fortaleza e sob pressão para sair para a batalha e salvar Orleans. Enquanto Carlos hesitava, uma menina camponesa chegou à sua corte. O nome dela era Joana d'Arc. Ela alegava ter tido visões sagradas que lhe deram uma tarefa divina: ajudar Carlos a se tornar rei e expulsar os ingleses da França para sempre. Carlos estava cético, mas foi convencido da divindade dela. E incumbiu a menina de 17 anos com uma missão quase impossível: libertar Orleans. Para Joana, era o primeiro passo para concretizar seu destino sagrado. Em abril de 1429, Joana d'Arc saiu de Chinon, liderando seu exército para confrontar o odiado inimigo da França. Você vê esse trecho, você vê esses trechos, você vê essa história de uma garota, adolescente, dizer que está ouvindo Deus e que vai libertar a França dos ingleses. Você não tem algum senso de religiosidade, ou de misticismo, ou de mistério, ou de coisas do além, você fica intrigado com essa história. Porque a garota vem, ela recebe o comando de forças francesas, liberta a cidade de Orleans, né? O Delfim, o que vai se tornar o Carlos VII, ele não tinha sido coroado porque a cidade de Reims, onde era o local de coroação, estava sob domínio inglês, então tradicionalmente ele não poderia ser coroado. Aí vem essa garota e fala: ó, eu vou colocar a coroa na sua cabeça. Eu vou ajudar a expulsar os ingleses. E aí, gente, não é que ela é mágica, mas os relatos que a gente tem é que ela, uma menina indefesa, que não lutava, mas ela ficava com seu estandarte para um lado e para o outro, em frente de batalha, foi ferida, ela motivava o exército francês de tal forma que a galera comprou a ideia que você fala de um surto nacionalista francês inspirado na Joana d'Arc. E inspirado enquanto ela estava viva. E após a morte também inspira. Né? Então, assim, a Joana d'Arc, ela revoluciona a Guerra dos 100 Anos. Ela é um impacto significativo e importante na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, o Age of Empires 2 e o Age of Empires 4 aborda com muita qualidade. Né? Eu coloquei alguns vídeos, eu não avisei todos, mas para você ver o quanto que essas batalhas elas são representadas em games e mostra com muita riqueza o que foi acontecendo. E foi mostrando esse processo de um evento tão simbólico na história francesa, inglesa e na história medieval. A Guerra dos 100 Anos não à toa é motivo até da crise do século XIV. E aí você tem uma Joana d'Arc que recupera Orleans, ela vai recuperar a cidade de Reims, e aí isso vai favorecer a coroação do Carlos VII, Delfim é coroado, se torna rei, ela cumpre o que promete.
E aí várias imagens dela sempre em destaque, sempre iluminada. Pinturas francesas que, obviamente, ela é considerada a madrinha da França. Ela é a padroeira da França. Então você até hoje tem estátuas da Joana d'Arc espalhadas pela França. Joana d'Arc libertou Orleans e fez o exército inglês bater em retirada. Mas quando os ingleses recuaram, se tornaram um obstáculo para o Delfim Carlos. Ele precisava de um caminho livre de Chinon a Arras, onde seria coroado rei. Perto da cidade de Patay, os ingleses procuraram se reagrupar. Mas Joana d'Arc e seu exército francês se aproximaram. A Batalha de Patay foi um desastre para os ingleses. Os franceses dizimaram seus arqueiros e expulsaram as tropas inglesas do Vale do Loire. Agora, para Joana d'Arc e o Delfim, o caminho para Arras estava livre. A Dama de Orleans percorreu as ruas com o Delfim e estava ao seu lado quando ele finalmente foi coroado Rei Carlos VII da França. E aí, obviamente, toda essa ação da Joana d'Arc vai ser vista pelos ingleses como que, caramba, essa garota ela tá causando um rebuliço na nossa guerra. Tá causando prejuízo. E aí o que que acontece? A Joana d'Arc acaba sendo traída em campo de batalha e é capturada pelos Bourguignons. E os Bourguignons ofereceram vender a Joana d'Arc um resgate para o Carlos VII e aos ingleses, por um altíssimo valor. Só que o Carlos VII cagou. E os Bourguignons venderam para os ingleses. E os ingleses levaram ela, ainda no território francês, e ela foi morta na cidade de Rouen, em 1431. Então ela é queimada como bruxa, ela vai ser morta como uma bruxa, né? E até hoje tem lá um monumento sobre a Joana d'Arc. Então, o Age of Empires 4 tem até um vídeo legal sobre isso. Menos de 2 anos depois, Joana foi capturada em batalha, vendida aos ingleses e julgada por heresia. Ela passou 6 meses trancada em um calabouço aguardando seu destino. O rei Carlos, que devia sua coroa a Joana, nada fez para ajudar a libertá-la. Foi declarada culpada. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi trazida para a Praça do Velho Mercado em Rouen, onde foi queimada na estaca. Ela tinha 19 anos de idade. Mas o que a Dama de Orleans havia começado não poderia ser negado. Suas vitórias foram as primeiras em uma série de triunfos para o exército francês. E como você viu no vídeo, após a morte de Joana d'Arc, a guerra continuou. E o estandarte da Joana d'Arc continuou a ser propagado. Continuou a ser colocado de frente para animar as forças francesas. E aí o Carlos VII se inspira nisso. Eu vou ter o desenvolvimento tecnológico de armas de fogo e de artilharia, principalmente. Vai ter o papel dos irmãos Bureau. Os irmãos Bureau vão desenvolver peças de artilharia e vão favorecer as vitórias francesas. Com canhões, eu vou superar os arcos ingleses e vou colocar os ingleses no chinelo. E aí, na Batalha de Castillon, em 1453, os ingleses vão ser definitivamente derrotados, vão ser humilhados, e eu vou ter um Carlos VII que consegue centralizar e colocar todo o território da França sob seu domínio, dando fim à Guerra dos 100 Anos e, obviamente, forjando um Estado moderno francês. A liberdade estava próxima. Graças à liderança dos irmãos Jean e Gaspard Billaud, o exército francês se tornou especialista no uso da artilharia e se tornou uma força de combate disciplinada e moderna.
Em 1448, o rei Carlos estava pronto para um ataque importante contra os ingleses. Ele jurou retomar a Normandia. Graças à força explosiva dos canhões, os franceses estavam perto da vitória nessa guerra secular. Numa última tentativa de assegurarem o poder, os ingleses enviaram um novo exército equipado com os fiéis arcos longos. Formigny seria um embate do velho contra o novo para determinar o futuro da França. Em Formigny, o troar do canhão anunciava o fim das ambições inglesas na França. O rei Carlos e os irmãos Villeroy não atenuaram o ataque. E em 1453, os ingleses recuaram para o outro lado do canal. A França estava finalmente em paz. Mais de 100 anos haviam se passado desde que as primeiras chevauchées inglesas devastaram o território. Os icônicos cavaleiros franceses que lutaram nesses tempos iniciais não teriam reconhecido o próprio exército um século depois. O arco longo inglês, antiga desgraça da França, não era páreo para a artilharia francesa nos últimos anos da guerra. E por volta de 1453, a fronteira da França havia se expandido para abarcar territórios outrora reivindicados pelos ingleses e seus aliados. Após resistir a um século de conflito, a França emergiu como uma nação transformada. O país e seu povo resistiram e se uniram em um reino que conseguia se defender. Contra todas as probabilidades, a França vencera a Guerra dos 100 Anos. Então, a gente vê a primeira imagem, os domínios ingleses após o Tratado de Troyes, e você tem, após a guerra, a unificação da França, o território francês unificado, até os domínios burgúndios, sobre a égide, sobre a bandeira do Carlos VII. Beleza? É isso. Daqui a pouquinho a gente tem um caso inglês, para a gente abordar a formação do Estado inglês, e também deve levar esse tempinho, tá? Mas vocês perceberam com muito detalhe, com muita qualidade, ficou essa abordagem sobre o caso francês. Valeu? Até a próxima. Tamo junto.